Oi, eu sou o Goten, tudo bem com vocês? Bom, o filme Dragon Ball Super Super Hero acabou se tornando um dos filmes mais divisivos entre a comunidade. Muitas pessoas gostam e muitas pessoas odeiam. Eu pessoalmente até gosto, mas mesmo gostando desse filme, eu tenho que admitir que ele tem muitos problemas. E é exatamente por isso que no vídeo de hoje eu vou acabar fazendo algumas mudanças nesse filme, meio que para consertar ele. Mas é claro, sem mudar o core do filme, né, a essência do filme. É claro, antes do vídeo começar, não se esquece de deixar o seu like, comentar, hypar o vídeo e compartilhar, porque é muito importante e ajuda o canal a crescer. E também nunca se esqueça de seguir a Cristo. Mas enfim, sem mais enrolação, bora pro vídeo. Começando o filme, uma coisa que com toda certeza eu não mudaria são os flashbacks que aparecem no começo do filme. Não só porque eles são lindos, mas é legal ter essa recapitulação do que aconteceu anteriormente em Dragon Ball. Até porque, por incrível que pareça, deve ter muita gente que não conhece a Red Ribbon. E sobre o 3D do filme, infelizmente eu teria que manter, afinal está na essência do filme, né? Ele é o filme 3D de Dragon Ball. Não só isso, como mais cedo ou mais tarde ia ter um filme 3D de Dragon Ball, então deixa ser esse aqui mesmo. Agora, a primeira coisa que eu realmente mudaria nesse filme é que essa primeira cena onde aparece Android 21 seria realmente importante, mas mais pra frente eu vou explicar o porquê. Mas uma coisa que é importante a ser colocada são as piadas que tem no filme inteiro. Dragon Ball Super Super Hero é conhecido como um dos filmes que mais tem piada em todo o Dragon Ball. Tipo, o filme inteiro tem muita piada. E pra falar a verdade, eu realmente manteria a maioria delas, cara. Eu realmente acho esse filme engraçado. Mas tem algumas que não. E começando de verdade o filme, eu vou falar um pouco sobre a cena do Piccolo e a Pan conversando. Eu sei, eu sou culpado pra falar, eu não gosto muito da Pan, mas eu prometo que eu vou melhorar essa cena. Sobre essa lutinha deles, cara, eu realmente não tenho muito o que fazer, é legalzinha e dá até pro gasto. Mas agora, o que eu realmente ia mudar é o que acontece depois da luta. No filme original, logo após a luta deles, a Pan e o Piccolo acabam conversando um pouco sobre o Gohan. Só que lá o Piccolo vem todo com aquele papinho de o Gohan é mais forte, o Gohan tem esse potencial e sei lá o que, essa babação de ovo. Mas na minha versão, o Piccolo ia falar pra Pan sobre como o potencial não importa se você não usar dele para evoluir. E ele ia falar que sim, por mais que o Gohan tivesse o potencial para ser o mais forte, ele acabou escolhendo não ir por esse caminho, e ele também fala que se ela tomasse aquele rumo, não teria problema algum também, afinal ela não tem a obrigação de lutar, mas a Pan insistiria em continuar o treinamento dela. Sobre a falta de treinamento do Gohan, aqui eu faria ela ter bem mais impacto, ou seja, ele ficaria realmente mais fraco. Ou que o cara fica 5 anos sem lutar, mas quando volta a lutar do nada recupera toda a força. Pra mim isso aí não faz sentido não. E com toda certeza eu tiraria todo aquele papo de estudo sobre formigas. Não tente defender isso, por favor. Não. Sobre os Gamas, eu faria eles aparecerem mais no filme e terem mais presença. Afinal, o filme se chama Super Hero, então deixa os super-heróis aparecerem. E se formos pegar o filme original, eu acho que eu nunca vi um fã de Dragon Ball levando esses dois a sério. Então exatamente por isso eles teriam mais presença. E como o filme se chama Super-Herói, eu acho que nada mais justo do que terem atos heróicos no filme. Algo meio parecido com o que o Vegeta faz no filme do Hiro de Garne, onde ele acaba meio que se sacrificando para salvar as pessoas de um prédio, então poderiam sim ter cenas assim nesse filme. Mas Goten, os Gamas são baseados nos Tokusatsu. Eles não são os heróis que têm esse tipo de ato. E quem disse que isso é problema meu? Bom, primeiramente eu não tô me referindo apenas aos Gamas, tipo, eu acho que seria legal se os nossos personagens principais fizessem isso também, mas mesmo que você esteja certo, eu acho que não teria problema algum se os Gamas fizessem alguma cena assim. Sobre as cenas do planeta do Bills eu fico meio dividido. Eu fico em dúvida se eu deveria cortar completamente essas cenas ou se eu poderia estender elas. Porque no geral essas cenas não são importantes e temos o Goku sendo completamente estragado. Isso aí não é treino nem aqui nem na China. Isso aí não é treino nem aqui nem na China. Isso aí não é treino nem aqui nem na China.
Filho da puta, ó. Porém, eu poderia acabar adicionando aquela cena de luta entre o Goku e o Broly que foi cortada do filme. Mas se fosse pra eu ter uma conclusão definitiva, eu acho que eu cortaria momentos inúteis como o Goku falando besteira e o Bills cantando a Shilai, e adicionaria momentos da luta do Goku contra o Vegeta e a luta do Goku contra o Broly. E é claro, eu daria uma desculpa melhor pro Goku e o Vegeta não estarem no filme. É sério, cara, um pote de sorvete cair no cajado do Whis é de lascar mesmo. E eu nem sei o que eu faria para substituir isso, eu só tiraria essa desculpa horrorosa. E falando sobre explicações, uma explicação que eu definitivamente melhoraria é o fato do Shenlong estar bufado. Cara, desde quando o Dendê pode simplesmente chegar e dar um upgrade no Shenlong? Isso não faz sentido algum. Uma desculpa interessante é de que o Dendê estaria estudando as magias dos Namekuseidins. E então, é claro, como ele teria mais magia, ele conseguiria ter criado um Shenlong mais forte do que o normal, e por isso o Piccolo conseguiria realizar o desejo dele. Ou eu poderia fazer uma opção de que, como é muito difícil fazer o pedido do Piccolo, o Shenlong realizaria isso como se fossem 2 desejos, e por isso eles não conseguiriam trazer o Goku e o Vegeta para a Terra. E é claro, eu manteria o pedido da Bulma. Sobre o Orange Piccolo, faria com que o Nail, na consciência do Piccolo, acabasse se lembrando do grande patriarca falando sobre lendas dos Namekuseidins. Isso aconteceria após o Piccolo ter o potencial dele despertado, e então quando o Gama 2 acabasse derrubando o Piccolo, que nem aconteceu no filme original, o Piccolo acabaria se lembrando disso e ele abraçaria o lado guerreiro Namekuseidin dele, e ele não faria ideia do que é aquele poder, abrindo margem para futuramente ter um arco focado em Namek. Sobre o raptamento da Pan, cara, eu não tenho muito o que dizer, eu teria que fazer isso de uma forma mais pesada até, porque é sério, eu não consigo acreditar que de todas as pessoas o Piccolo, justamente o Piccolo, ia fingir que raptou uma criança só pro Gohan ficar bravinho. Então assim, de duas uma, ou ela realmente seria raptada e o Gohan descobriria isso sozinho, ou aconteceria algo semelhante ao filme, onde o Piccolo ia lá, ia raptar ela, ia mostrar pro Gohan, porém ele ia fazer isso porque ele não teria escolha, e ele faria isso porque ele descobriria que ele não só não tem força suficiente para derrotar eles, como se ele não derrotar a Red Ribbon, o planeta inteiro estaria em risco. Então o Piccolo ia fazer a mesma coisa, porém ele ia se sentir extremamente culpado. E uma coisa que eu acho que seria uma boa sacada seria se o Gohan usasse a roupa do Saiyaman pra ir lá. Afinal, o Gohan é um cara conhecido no universo de Dragon Ball, então eu imagino que não seria legal pra imagem dele ele simplesmente chegar e começar a bater em farmacêuticos. E de novo, o filme se chama Super-Herói, então eu acho que combinaria bastante com o tema. Na luta do Gohan contra o Gama 1, não tem muita coisa que eu mudaria não. A coreografia da luta é realmente muito bonita, eu gosto dessa luta. Porém, é claro, aqui o Gohan ele seria mais fraco, pela mesma razão que eu falei no começo do vídeo. E como eu também mencionei anteriormente sobre esse foco que os Gamas teriam, eles teriam esse foco no dilema deles. E aqui teria justamente aquelas cenas de salvamento que eu mencionei anteriormente, onde teriam cenas do Gohan salvando algumas pessoas e o Gama salvando algumas pessoas, e então ambos ficariam confusos se estão lutando contra a pessoa certa. Já no Despertar do Cell Max, eu mudaria uma única coisa, o fato de que tem muitas piadas nessa cena. Como eu posso levar a sério um vilão se logo antes dele aparecer tiveram um monte de piadinhas idiotas? E não me entenda errado, eu acho essas piadas engraçadas, mas elas acabam tirando bastante a sua imersão no vilão. Sobre o Goten, o Trunks e os outros, eu me pergunto seriamente se eu deixaria eles no filme. É sério, eles não fizeram quase nada de importante e só serviram para serem piadinhas. Mas eu acho que deixaria, afinal foi a primeira vez que nós vimos eles adolescentes no Super, só que com uma mudança. Eu tiraria o Gotenks gordo da jogada, na verdade eu tiraria o Gotenks da jogada. E isso também contribuiria com o fato de que aqui o Cell Max seria uma ameaça maior. Ele seria realmente uma besta que estava querendo matar
matar todo mundo. De verdade, o filme original faz parecer que a diferença entre eles e o Cell Max não é tão grande assim, mas aqui eu faria com que ele realmente fosse muito mais forte do que eles. Eu faria realmente quem estivesse assistindo o filme pensar, será que eles vão vencer? E é aí que o Gamma 2 entra na jogada, onde justamente aqui seria muito mais claro a mudança de tom que teria quando ele fizesse o sacrifício dele, e daria pra realmente ver a diferença que o sacrifício dele fez, já que com isso o Cell Max ia ficar muito mais fraco. Eu vejo muita gente falando, mas gente, ele só perdeu um braço. Mas eu te digo, ele literalmente perdeu um braço. E então aqui o sacrifício não só seria mais triste, mas faria mais sentido. E uma coisa que com toda certeza eu tiraria do filme é esse discurso que o Piccolo faz pro Gohan, que é claramente uma cópia do discurso do Android 16. Pelo simples fato de que não só é uma cópia, mas não passa a mesma sensação, cara. Eu entendi que essa saga inteira é pra ser uma referência à saga Cell, mas de verdade, isso aqui não me pareceu de bom tom. E então ele apareceria, Gohan Bestial. O que eu posso mudar nessa forma? Primeiramente, eu faria com que o gatilho pro Gohan se transformar não fosse o Piccolo, mas sim a Pan, onde o Cell Max faria alguma coisa que daria a entender que a Pan acabou morrendo, e aí sim o Gohan acabaria se transformando. Isso não só faria muito mais sentido, mas seria muito mais emocionante, né? Porque, cara, é uma criança. E a explicação da forma bestial seria simplesmente de uma evolução da forma mística, onde misturaria toda essa raiva do Gohan com a forma mística em si, e aí meio que ele estaria indo além dos limites dele, sacou? E então tudo aconteceria normal. O Gohan mandaria uma Kankosappo e o Cell Max estaria prestes a explodir. Sobre a explosão do Cell Max não ser tão grande quanto a do Cell, aqui eu diria que o Cell Max acabou absorvendo um pouco da energia do Gohan, e por isso que ele explodiu, porque teria energia demais no corpo dele. Mas essa explosão não seria algo programado, uma autodestruição, seria excesso de Ki no corpo dele, e por isso que ele não ia fazer um estrago tão grande assim. O final do filme seria parecido, mas eu mudaria algumas pequenas coisas, onde aqui não teria nada dando a entender que o Gohan estava mais forte que o Goku ou Vegeta, que a explicação do Gohan saber uma Kankosappo seria completamente diferente, onde aqui ele diria que em uma conversa com o Goku ia acabar falando sobre o quão importante uma Kankosappo foi na luta contra o Raditz, e então o Gohan acabaria percebendo que essa técnica poderia ser importante futuramente também, e por isso ele acabou tentando aprender ela sozinha. Isso justificaria o fato do Kankosappo do Gohan ser diferente do Piccolo, e então apareceria uma cena pós-créditos, mostrando o Android 21, dando a entender que ela poderia ser uma futura vilã ou aliada dos guerreiros em uma futura saga. Mas e você? O que você achou desse vídeo? Você acha que a minha versão conseguiu melhorar o nível do filme do Super Hero? Concorda com o que eu falei no vídeo? Discorda? Não se esquece de comentar aí. E é claro, não seja que nem o Gohan, você não deve desistir dos seus objetivos. Eu sei que às vezes pode ser cansativo e pode parecer que não tem um jeito, mas eu te digo, sempre tem um jeito. Sempre fale com Deus, porque Ele é verdadeiramente a única saída para os nossos problemas. E com toda certeza Ele vai te ajudar também. E é claro, se você chegou aqui, não se esquece de comentar, deixar o seu like, compartilhar o vídeo, se inscrever e hypar, porque é muito importante e vocês me ajudam a continuar. Eu agradeço de verdade por todo o amor e carinho de vocês. Nunca se esqueçam de seguir a Cristo. Espero que tenham gostado do vídeo e valeu, falou e fui!